Olá, hoje retrataremos um dos temas mais importantes para as provas que você fará. A água. A água que é um tema transversal, pode ser retratado pelas várias ciências, mas a geografia tem um trato especial, um conteúdo específico e que você precisa anotar, note, porque certamente a prova que você fará esse ano cairá água. É preciso lembrar que na distribuição das terras e águas no planeta, há uma divisão bastante singular. Aproximadamente 71% das áreas do planeta são compostas de água e aproximadamente 29% de terras emersas. É bom lembrar que as terras emersas são os continentes: a Ásia, a Europa, a África, a América, a Oceania e, claro, a Antártida. Lembre-se que a Antártida tem aproximadamente o dobro do tamanho do Brasil e tem 2.000 metros de gelo aproximadamente cobrindo esse continente. É o lugar que tem mais água potável no planeta, isso não pode ser esquecido, tá? Quando nós falamos dos 71% da água, nós precisamos lembrar que esses 71% eles não são, digamos assim, bem distribuídos. Parece que existe muita água no planeta, existe, mas a maior parte dessas águas são salgadas. Desses 71%, 97,5% são águas salgadas e 2,5% de águas potáveis. Para muitos, porque a questão da água passa pela dessalinização, quer dizer, seria fácil tirar a água do mar e ceder aos seres humanos. Mas é preciso lembrar que a dessalinização da água do mar ainda é muito cara. Aproximadamente, os avanços dizem que $1 para cada litro de água produzido, o que seria hoje muito caro diante do consumo mundial, 180 litros por dia em média, enfim, E por isso a gente tem que ter um certo cuidado em falar dessa dessalinização. Outra coisa também, lembrar da dessalinização, é que o que faríamos com sal? Haveria muito sal, porque cada litro de água, em média, tem 35 gramas de sal e 32% de NaCl e cloreto de sódio. E o que a gente faria com isso? Isso é um problema grave. Eu jogaria onde se o sal, digamos assim, contamina todas as áreas? Então, por isso que a dessalinização não seria uma solução em relação à água doce. Bom, sobrando 2,5% de água potável, note que é muito pouco, E esses 2,5% eles são distribuídos da seguinte forma. 77,2% estão nas geleiras. As geleiras que são divididas em dois tipos, Os polos, que tem aproximadamente 77% de toda desse dado, e 0,2%, quer dizer, 77,2%, 0,2% nas altas montanhas, nas neves das altas montanhas. Então são essas duas geleiras. Geleiras, áreas onde tem gelo, nós temos nos polos, nas regiões polares e nas altas montanhas. Então, 77,2% nesse lugar, um lugar inóspito, difícil de se tirar essa água. Sobrou 22%, 22,4% para ser preciso, segundo os dados da ONU, para as águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas também são muito usadas pela humanidade. A Arábia Saudita, Israel, países desérticos, eles já praticamente esgotaram seus recursos, se retiram em grande escala. O Brasil é destaque nessas águas subterrâneas. Lembre-se que o Brasil tem um dos maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani. Pelo menos 79% desse grande lençol subterrâneo está no Brasil. E o restante, entre Paraguai, Uruguai e Argentina, um pedacinho na mão desses países. E o Brasil já tira muito essa água, tira numa velocidade muito grande, tem até prazo para terminar essa água, segundo alguns analistas, mas nós não temos só esse grande lençol, esse aquífero Guarani, nós temos também o lençol nordestino, que se desenvolve de Dias d'Ávila, numa região da Bahia, até o Piauí, certo? Passando por Jorro, passando por Cipó, passando por uma série de municípios importantes da Bahia, em uma boa parte do Nordeste, mas que também já está, a indústria anda tirando em grande quantidade essa água e, por sua vez, eles são esgotáveis. A gente tem que usar a água de maneira racional, porque senão esses lençóis também vão embora, porque a natureza não repõe na mesma velocidade que os homens, digamos assim, retiram. E por isso vai gerar uma certa escassez. Bom, 0,36% sobrou para os rios e lagos do planeta. Imagine que dos 2,5% de água potável que temos, 0,36% estão nos rios e nos lagos. Um contingente pequeno. 0,04% na atmosfera, fechando os 100%. Então, o homem tem que ter cuidado com o uso da água potável, porque em alguns pontos do planeta já há até escassez. Então, é preciso notar que a escassez da água, em quase toda a prova que se cai, se fala muito disso, porque é preciso que o homem tenha medidas políticas
de desenvolvimento sustentável, do uso racional dos recursos naturais. A água é um recurso natural importantíssimo e por isso precisa ser bem usado. Isso passa por nós, né? Nós precisamos ter práticas de desenvolvimento sustentável para usarmos de maneira mais inteligente essa água. Bom, há 5 coisas que você não pode esquecer. São 5 fatores que promovem a escassez de água no mundo. O primeiro fator que promove a escassez de água potável do mundo, o primeiro, sem dúvida, é a questão do aquecimento global. Muitos estão muito preocupados com o derretimento das geleiras, que fomentam em muitos pontos do planeta rios. E sem esses rios, porque se o gelo acaba, o que está acontecendo é que a neve não está sendo reposta sobre as altas montanhas e toda primavera e verão em muitos países há o degelo, criando rios. Se essa neve acaba, os rios também acabam. Muitos países como China, Índia, Sudeste Asiático, como Vietnã, enfim, vão sofrer com a diminuição do índice do rio, do volume de água do rio, por causa da diminuição da neve que vem caindo sobre esse planeta. E tudo isso, segundo os analistas, é fruto do aquecimento global. E por isso é preciso tomar medidas internacionais e políticas para reduzir esse aquecimento, para que a gente possa ter esse recurso, essa água, digamos assim, para um tempo maior, né? Outro problema grave que nós temos é o desmatamento. O desmatamento, ele promove a diminuição das chuvas, ele promove o assoreamento, que é quando você desmata as margens dos rios, as matas, galerias que protegem o rio, a margem cai sobre o rio, soterrando. O São Francisco sofre com isso, e muitos rios brasileiros e mundiais. E por isso o assoreamento é uma palavra que não pode esquecer. O rio fica raso, largo, barrento e lento. E por isso precisamos conter esse desmatamento e proteger as matas ciliares ou galerias. O desmatamento também pode provocar o que a gente chama de desertificação. Está aí a necessidade da gente também ter cuidado e usar de maneira inteligente as florestas para que a gente não perca áreas que são fundamentais para a vida humana. A terceira coisa são a contaminação. A contaminação através de resíduos urbanos, residenciais e industriais, e a contaminação através de elementos agrícolas, como agrotóxicos, é outro problema sério, que tem contaminado a água e feito com que esse excesso, aparentemente, de água que nós tenhamos, de fato, ele não exista. Segundo a análise do próprio governo brasileiro do IBGE, só para a gente ter a dimensão disso, de 100% de água hoje descartada pelas atividades humanas e residenciais, dos 100%, 30% praticamente é coletado e tratado, o restante todo é jogado nos rios. E isso contamina esses rios, e por causa dessa contaminação, muitos rios que nós temos, o Tietê, os Pinheiros, em São Paulo, os próprios rios de Salvador e das grandes capitais brasileiras não são praticamente usados como água potável, usados pela população. Há ainda o quarto fator, que é o crescimento populacional. A humanidade ainda vem crescendo. Apesar dos dados mostrarem que após 2050, quando nós chegarmos a 9 bilhões de habitantes, segundo a ONU, nós começaríamos a equilibrar esse índice e quem sabe no futuro próximo, em 2080, a gente consiga morrer mais pessoas que nascer. Quer dizer, nós vamos conseguir equilibrar o crescimento vegetativo e nós vamos diminuir os índices populacionais do mundo. Porém, não há água hoje para 1/5 da humanidade. Ela já bebe água contaminada, água de lama, águas que não são próprias. Então, como vamos receber no mínimo mais 3 bilhões de habitantes, o que fazer? Precisamos usar a água de maneira mais inteligente para que essa população que virá, ela possa usufruir desse bem, desse recurso natural. E o quinto e último fator, a questão do desperdício. É necessário entender que a agricultura sozinha usa em média 65% de toda a água que o homem utiliza. Depois vem as indústrias e as residências. É preciso que a gente tenha consciência de que é preciso usar a água de maneira inteligente e sustentável. Volto a insistir nisso. A agricultura já usa gotejamento, uma técnica que reduz um pouco a utilização da água. Hoje existem os banheiros inteligentes, as descargas a vácuo, já existem em vários shopping centers, em várias instituições. Existem torneiras inteligentes, onde você encosta, vai lavar a mão e ela liga. Quando você tira a mão, ela desliga. Enfim, todos esses adventos, essas invenções são para que a gente use esse recurso de maneira inteligente. Então, poupe água. Bem, estude mais, aprofunde, assista a todas as aulas e fique com Deus.